Olá, tudo bem, pessoal? Só ajustando aqui meu telefone que caiu. É, Hoje mais uma série de umas lives que a gente tem um assunto complementar à psicogenealogia, mas que a gente acaba trazendo como escopo das classes magistrais. Hoje nós vamos falar sobre Deixa eu só acionar. Opa! Falar hoje sobre morfopsicologia, sobre epigenética, sobre neurociência e, claro, atrelando tudo isso ao transgeracional. Olá, boa tarde! Boa tarde, boa noite, Boa Letícia. noite! Tudo bom, querida? Aqui está escuro, frio, estamos em pleno inverno. Olha que delícia! Aqui, ar-condicionado ligado, calor. Boa, boa tarde, boa noite. Eu vi que a Denise já entrou, pessoal. Tudo bom, Denise? Colega nossa já. Eu brinco com ela que ela é repetente. O pessoal que faz psicogenealogia repete porque é incrível. Cada aula a gente tem compreensões novas, a gente tem partilhas dos colegas novos. Então a Denise é uma querida colega aí, né? Já não é mais estudante, mas Gláucia tá batendo palma. Muito Compreendo bem, perfeitamente, compreendo perfeitamente. Sandra, Olha, a Sandra está aqui, a Sandra. delícia. Sim, Muitos Ana colegas já, né? Sofia. A gente diz que na psicogenealogia não existem alunos, porque aluno, né, é sem luz, e todos nós temos Sim, luz, e nós sim, partilhamos de um conhecimento, né? Quero ser sempre repetente, eu também, Denise. sim. Da escala evolutiva, não, eu quero ascender, por isso a gente. Mas repetente, a gente nunca repete, né? A vida Nunca, seguiu, né? não, No minuto seguinte, a gente não é mais o mesmo. não Então, é muito mais o bom. mesmo. Exatamente. Letícia, hoje trazes um tema que foi muito interessante. A semana passada nós falamos do tema que venceu a enquete em Portugal e tu disseste, no Brasil o tema que venceu foi este que nós vamos falar hoje. Foi. E é muito pertinente porque quando as pessoas decidem por algum motivo, que é isso que nós hoje também vamos procurar saber, alterar os teus traços no rosto, e faz sentido porque no Brasil talvez isso aconteça se calhar mais do que aqui em Portugal, talvez por uma questão cultural, e daí esse tema ter vencido, mas é muito interessante, a pessoa nunca se questiona e o que é que fará com que a pessoa procure mudar tanto os seus traços, às vezes ficar completamente transformada, a Exato. ponto de se não reconhecer, não digo que ela não se reconheça, mas já não tem traços daquilo, da origem dela. Eu vou dizer para você que um dos grandes conflitos é o não se reconhecer realmente. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Mas é um assunto que a gente traz quando a gente aborda uma das classes magistrais, né? É um pouquinho da epigenética do formato do corpo, né? Porque cada parte do corpo tem um simbolismo. Nós temos uma formação estrutural de acordo com tudo que o nosso sistema familiar vivenciou, né? Então não é por acaso que nós somos baixos, altos, gordinhos, magrinhos, que nós temos braços compridos, pernas compridas, que nós temos rosto quadrado, rosto fino, né? Então, cada história familiar, dependendo das suas necessidades e dos seus conflitos vividos, vai formar alguns padrões. Não necessariamente, assim, a gente vê os dedos da mão, né? Elas vêm de uma raiz só, mas temos dedos completamente distintos. Então, dependendo das nossas simetrias, dependendo das nossas programações, da nossa função no sistema familiar ou até do projeto sentido gestacional, nós vamos ter uma formação corporal, inclusive, né? Então, a forma com que do Dilem, tudo bem, colegas? É Dulce, é Dulce. Dulce, sim, Dulce, beijo. É que pelos nomes do Instagram eu não consigo recordar. É, Beijo, Dulce. Em breve estaremos juntas. Então, como a gente se vê no espelho,
é como nós nos sentimos, né? Como nós também somos vistos, é como nós somos tratados. Então, todo esse comportamento visual, né? Quando a gente fala de comunicação não verbal, de neurolinguística, de PNL, a gente fala também dessa imagem corporal que nós transmitimos. E muitas vezes nós temos aí histórias no clã que fazem com que nós tenhamos uma determinada estrutura corporal. Então, se nós temos... e aí, lembrando que a gente repete ou rechaça, né? Se o teu mandato vai superar aquela determinada situação, você vai vir com uma dimensão corporal para reparar. Por exemplo... pessoas que passaram por muita fome, né? Imigrantes que tiveram muito tempo com escassez de comida, podem gerar descendentes com um corpo com tendência à obesidade. Por quê? Porque tem um gatilho no inconsciente, no cérebro reptiliano, que diz que ele precisa estocar comida com medo da falta, né? Sim, é mais seguro. O nosso rosto também é uma digital, né? Ele traz para o consciente as informações do nosso inconsciente. Então, tudo que a física quântica mesmo mostra, que o olho do observador, né? Ele constrói a realidade. Então, por isso que a gente vê filhos adotivos, por exemplo, muito parecido com os pais. Né? Então, a gente tem também essa transformação a partir do olho do observador. Trazendo um pouquinho da física quântica. Porém, se a gente sabe que epigeneticamente, aquilo que está acima da genética, corresponde a 80% do nosso DNA, nós transcrevemos informações a partir do ambiente onde estamos inseridos, né? O ambiente familiar, o ambiente cultural, o ambiente educacional, a forma de amor que recebemos, né? A forma como somos tratados na escola, nos relacionamentos, né? Então, tudo isso vai falar da estrutura do teu corpo. E nós temos visto aqui, principalmente no Brasil, eu tenho acompanhado, e assim, deixando bem claro, né, gente, que não tem nada contra nenhum tipo de benefício corporal, facial, tá tudo certo quando a gente busca na verdade, busca um novo equilíbrio para algo que a gente tem dentro que a gente deveria olhar primeiro. A observação é só isso, que a gente deveria, antes de transformar o físico, né, transformar o emocional. Por quê? No próprio curso, quando a gente começa o curso, a gente pede para os colegas tirarem uma selfie. O que acontece? Quando nós estamos evoluindo no sentido do autoconhecimento, não do conhecimento propriamente dito, mas na construção do teu eu interior, você vai se transformando no teu exterior, né? Exteriormente. E nós temos também lateralidade cerebral. Então, a gente sabe que o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo, o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo. Certo? Nós também temos um lado mais masculino e um feminino. E nós temos o lado esquerdo, que é coordenado pela mente inconsciente, que é o hemisfério direito. Então, o que acontece? Se 95% das nossas programações são inconscientes, a gente sabe também, se você for fazer uma simetria do rosto, um espelhamento do rosto, nós não temos um rosto igual. Simétrico. Exatamente. Ele é diferente? Sim. Por quê? Ele é diferente. Exatamente por esse mecanismo dos hemisférios. Eu mesma tenho isso, quem me conhece... Até depois eu vou postar uma foto na minha boca. É muito interessante, porque eu tenho isso ao longo dos últimos anos, eu tenho reparado, principalmente em fotografias, que o meu lado esquerdo da boca, ele é bem arredondado. E o lado direito da boca, ele é mais linear, como se fizesse uma linha reta. Então, o que acontece? Sim. Como eu dou aula do inconsciente, a gente está trabalhando muito a construção do autoconhecimento, o propósito de vida, é normal que o meu lado esquerdo tenha
uma dimensão Sim. e uma estrutura, e tenha modificado isso ao longo do tempo, em função de tudo aquilo que eu penso, né? E o lado direito, ele é um lado mais lógico. Então, muitas vezes a Sim. gente vai buscar uma reparação facial e esconde, né, inclusive algumas características que são especiais e que falam também da fase com que você se encontra. Mas, enfim, isso é só uma parte introdutória, também para a gente lembrar que quando a gente vive num ambiente hostil, nós temos um formato de rosto mais comprimido, né? E quando nós vivemos num ambiente mais favorável, nós temos o rosto ou o corpo mais alargado. Isso é uma lei física, né? Então, as pessoas que têm um rosto mignon, comprimido, nós Sim. vamos buscar vivências no transgeracional vividas de uma forma hostil. De todas as Certo. formas, de relacionamento, relação pai, relação mãe, a gente tem N hipóteses, né, para a qual você tem uma determinada formação de rosto. E nós temos assim, como a gente fala na formação, nós somos um microcosmo que corresponde ao macrocosmos. Nós temos muitos mapas no nosso corpo. Quem trabalha com a leitura da íris sabe que o olho é um mapa, a gente sabe que os dentes são um mapa, nós estudamos a codificação dental. Quem lê mãos, né, sabe que nas mãos nós temos um mapa. É o mapa. Temos muitos mapas, o nosso próprio, nossa identidade ela é única, nossa íris é única, né? Então nós temos muitos mapas do nosso corpo. Então, nosso corpo, verdade. E cada estrutura de rosto fala, então, desta programação transgeracional que nós temos. O formato de nariz, formato de olho e de boca, né? Quando a gente divide o rosto, nós temos uma divisão em 3 partes. Onde a parte superior é onde está a base de pensamentos. A parte do meio é onde nós temos essa parte mais emocional. E a parte de baixo é a parte mais instintiva, mais racional, né? Quando a gente estuda também a Cabala, a árvore da vida, a gente também sabe que quanto mais abaixo, a parte mais terrena, e mais acima, a parte mais espiritual, né? Espiritual. Do inconsciente e tudo mais. Muito bem. Então, quando a gente fala de parte instintiva, muitas vezes aqui no Brasil, então eu tenho visto pessoas injetando ácido hialurônico, né? E, claro, para restabelecer rugas e tudo mais, e fica lindo mesmo. Mas o que eu trago um assunto para pensar, não estou nem criticando, porque já ratifiquei, tá tudo certo do jeito que tá, mas é importante que você esteja em sintonia com o que está dentro do teu corpo versus o que você está trazendo para fora do teu corpo. Então, se você tem um rosto mais fininho, né? O tamanho de rosto mais fino, ele implica num determinado comportamento, que é mais contraído, mais retraído. E que a gente já falou também que poderia, o clã, ou esta pessoa, estar vinculada a alguém que viveu de uma forma mais hostil. E aí, eu vejo, principalmente nos homens, né? Falando agora um pouquinho de estrutura de rosto, os homens, muitas vezes, com o rosto fininho, colocando o ácido aqui, transformando o rosto num ângulo de 90 graus. Né? Então, o que esse ângulo de 90 graus nos fala? Geralmente, o formato de ângulo, a pessoa que tem o rosto mais quadradinho aqui embaixo, ela é uma pessoa muito mais matéria, muito mais racional, muito mais força física, muito mais testosterona, né? Muito mais voltada para a parte sexual, para a parte de libido, inclusive, tanto que há uma atração inconsciente das mulheres por homens com o queixo largo. Certo? Essa parte mandibular mais larga. Exatamente. E, então, assim, é o perfil do homem mais combativo também.
Certo, mais combativo, exatamente. Assim, umas feições quase gregas, não é? Essa Exato, parte. exatamente. Então, pense que se nós somos, agimos da forma com que nós nos vemos, e nós também recebemos um tratamento de acordo com que os outros nos veem, se você é uma pessoa com rosto fino, você tem uma característica interna inconsciente específica, que é Sim, uma retração, que é mais intimista, que é uma pessoa um pouco mais fechada, né? E aí você transforma o teu rosto, você vai ser tratado como tal. claro. Com O mais reflexo vai ser agressividade, diferente. porque se eu tenho inconscientemente a leitura do corpo, né, a leitura não verbal, eu tenho um homem olhando para um homem, eu vou reagir com essa pessoa que trabalhou o seu maxilar para ficar mais largo, da forma com a qual eu a interpreto inconscientemente. De uma Então, forma, exatamente. ele internamente não é uma pessoa combativa, mas ele está Certo. passando a imagem de combativo. De E que como é? ele vai reagir se eu, que realmente tenho talvez o maxilar quadrado, for combatê-lo? Na profissão, numa empresa, num Certo, não relacionamento, entrar não em importa. maior competitividade. Sim, Como que essa pessoa vai reagir? Porque reagir. inconscientemente, se você vê uma pessoa com o rosto mais fino, você também vai ter uma leitura inconsciente dela e vai reagir de uma forma com ela. Como se a pessoa com o Claro. rosto mais quadrado, se há um combate, a gente fala, por exemplo, cita os exemplos dos lobos, né? Nenhum lobo pode copular com uma loba, exceto o lobo alfa. Exceto o Certo. lobo louco, que o lobo louco acaba quebrando as regras. Mas veja, no reino animal, né, os machos combatem entre si para, para Sim. conquistar a fêmea. Serem o macho alfa. Então, imagine dois machos alfas ou duas mulheres alfa, porque acontece também. E eu vejo também muitas Sim, mulheres tomando medicamento para trabalhar a musculatura, que vai também, né, trazer um novo desenvolver. formato de rosto, um novo formato de Sim, corpo. do E de corpo. repente, dentro daquele corpão forte, tem uma mulher sensível, que quer Sim, carinho, que quer abraço, que quer colo, mas ela está passando uma imagem diferente externamente, inclusive para o cônjuge certo. ou para o Sim, futuro relacionamento. Então perceba que há uma contrariedade daquilo que nós estamos manifestando em termos de correspondência facial versus aquilo que nós somos, porque o nosso corpo sim, está adequado às necessidades do nosso clã. Se o nosso sim. clã, por exemplo, precisou se refugiar embaixo das pedras, ou se precisou fugir num navio dentro do porão, ou dentro de uma caixa escondido, ele vai gerar descendentes pequenos. Por quê? Uhum. Isso é uma questão de sobrevivência. Se Claro, você vivia numa tribo e lá valia a lei do mais forte, vai gerar pessoas fortes, com um corpo mais antigo, fortes. né? Sim, Então, a forma de rosto, e a gente fala também dos dentes, quando a gente estuda os dentes, elas falam de uma programação inconsciente, dessas sim. memórias celulares que nós carregamos epigeneticamente. Então, aí eu pergunto para as pessoas que estão trabalhando a parte do embelezamento, primeiro, qual é a parte que você quer transformar em você que você não gosta? Primeiro, Uhum. porque muitas vezes a gente vê mulheres, principalmente de alguma idade um pouco mais avançada, com o rosto, como se elas quisessem voltar no tempo, que não é nem uma Sim, suavização sim, das linhas, né? Que é algo que fica sim, harmônico, sim. mas é como se ela quisesse voltar no tempo, ou se envelhecer fosse perigoso. Então eu poderia Certo. olhar no meu clã, ou no clã desta pessoa, né? Qual foi a mulher que envelheceu, ou que numa determinada idade foi deixada pelo marido em Por detrimento de uma causa mulher do mais jovem. envelhecimento, né? Nem foi por Sim, causa, às vezes, né? Mas foi
trocada por uma mulher mais jovem, que ela se Certo. sentiu preferida, ela não se sentiu bonita o suficiente, ela não se sentiu à altura, né? E a primeira coisa que uma mulher separada faz, normalmente, quando ela não está trabalhada internamente, é a reconstrução da parte física. Verdade. Coisa, né? Vai lá para o peito, Nem seja o cabelo. corta o cabelo, Corta o cabelo. ciclos, né? Sim. Então, é muito importante que a gente entenda, né? E às vezes viva alguns lutos, né? Porque uma separação Sim. tem um luto que a gente vivencia. Então, antes de você ir correndo transformar o teu rosto, porque você achou que a pessoa rompeu esse relacionamento por conta da aparência física, analisar todo o contexto, porque a gente sabe que em psicogenealogia tem muitas coisas que envolvem uma separação, inclusive lealdades e repetições de ciclos, né? Verdade. Ui, tanta coisa que pode envolver, não é, Letícia? Exatamente. Esse é um exemplo, sim. Então, por exemplo, boca, né? Boca também é algo que eu vejo muito preenchimento da boca. Sim. E a boca também, Sim. ela traz uma informação importante, né? Então, as bocas grandes, largas, aquelas pessoas com bocão, elas precisam comunicar, elas precisam falar, elas precisam interagir, né? As pessoas que têm a boca mais larga, quando a gente diz, lábios carnudos, né? Inclusive em poesias, em músicas, em qualificação. Eu lembro que uma época tinha... Hoje eu acho que nem tem isso, mas tinha os chats de relacionamento, né? E as pessoas diziam, eu sou moreno, de olhos verdes, lábios carnudos. Sim. Por que a gente falava isso? Por que as pessoas falavam isso, lábios carnudos? Porque traz a ideia da sensualidade. De uma boca que é mais carinhosa, que gosta de beijar, né? Que tem essa parte mais aflorada. Já a boca mais fina, aqueles lábios que quase você não enxerga, são bem fininhos, né? Parece que é uma boca para dentro, assim. Mais fininha, sim. Exato. São pessoas mais introvertidas, com pouca palavra, que tem também uma tendência maior a economias, né? Economia financeira. E aí, de repente, você tem uma boca fina e transforma ela numa boca grossa. Uma boca... Bocão, né? E vai desencadear aí um desejo, uma libido, um desejo do outro, né? De uma forma mais sexual, mais primitiva, mais matéria. E, de repente, você vem de uma família que teve abuso, que teve violação, e que ter uma boca pequena fala foi uma forma de defesa. Fala dessas histórias. É uma proteção, inclusive. E aí, você trabalha o teu lábio para que você, por conta de uma harmonização facial, ou de repente até porque você busca transcender a questão dos bloqueios de relacionamentos sexuais, de relacionais. Mas a pergunta é, você está trabalhado internamente ao ponto de você transformar o teu exterior e estar em equilíbrio com aquilo que está dentro de ti? Sim. Uma questão que queria colocar era precisamente disso. O tomar desta atitude da pessoa ter, e apesar de ser uma questão que pode ser cultural neste momento, que as pessoas procuram mais esse aspecto perfeccionista, mas ao mesmo tempo é de alguma forma inconsciente também uma certa rejeição àquilo que o clã traz, de forma inconsciente. É que sabes, quando falavas, eu lembrava aqui no trabalho, aqui há uns anos, no trabalho do Sagrado Feminino, que falava sobre isso, que a rejeição enquanto mulher ao teu próprio corpo e às feições do teu corpo era uma rejeição às mulheres do teu clã. À tua mãe, à tua avó, portanto, porque tu, enquanto mulher, estou a falar no aspecto de mulher, talvez por isso ser mulher e que fiz isso num trabalho ligado ao Sagrado Feminino, mas que trazíamos esses traços porque estava no nosso corpo a origem também da nossa linhagem materna e que haveria essa rejeição em relação a elas.
Sim, a Então, rejeição é sempre inconsciente, né? Ninguém inconsciente, claro, inconsciente. conscientemente. Então, assim, falando um pouco do feminino, do quadril, né? Porque a gente tem Por também exemplo, e as partes alguém comentava há pouco que das mamas. teve muito tempo complexo. Quem que tem? Há pouco tempo, alguém comentou aqui que teve complexo do quadril durante muitos anos. Pois é. Então, assim, quando a gente fala de epigenética, de memória transgeracional, e nós olhamos para as mulheres com o quadril mais largo, o quadril mais largo, ele também, assim como a boca, ele traduz uma linguagem erógena, porque o quadril da mulher ele representa, e as pernas também representam esse olhar reprodutivo, né, mais matéria. E também nós, lembrando que em psicogenealogia a gente repete ou não para, né? Sim. Então, muitas vezes, os quadris muito largos também falam de uma mulher que tem uma boa capacidade reprodutiva, inconscientemente, né? Então, se eu Certo. tenho mulheres que tiveram problema de gestar filhos, eu posso desenvolver uma descendente com um quadril largo, porque ela está informando que ela tem uma boa capacidade reprodutiva, biologicamente. Mas também essa mensagem pode ser subliminar de que no sistema familiar houve abuso, né? Porque Sim. veja como é que o nosso corpo reage. Se você se machuca, se você leva um soco, né? Se a gente bate, o que acontece com o nosso corpo? Ele incha. Claro. Ele cria uma cicatriz, né? Então, quando a gente fala do ciclo celular biológico memorizado, a gente também fala das partes do corpo que foram tocadas em momentos em que houve um biochoque. Então, imagine você que uma mulher de um determinado sistema familiar, ou mulheres, porque a gente já viu que há, de certa forma, uma repetição desses padrões. Sim. Mulheres que são abusadas, né, no sistema familiar. E aí você vê algumas descendentes que trazem esse quadril mais largo. Representa essa informação, que também tem muito a ver com algo que a gente também precisaria olhar como propósito, como função. Ou seja, por que você veio com o corpo mais largo? Você sabe por quê? Ao invés de se complexar em relação ao teu corpo, você sabe que mensagem ele está te contando? Que daí, claro, essa mensagem não é só de uma parte, que é o corpo. A gente olha várias coisas. Né, para encontrar o propósito, a gente olha para nome, olha para simetria, né? Mas parte corporal ela é muito importante. Mulheres, por exemplo, que tem aquela barriga, a gente já falou em alguma live, aquela barriga que cai sobre a vagina, né? Sobre a parte feminina, como se fosse uma proteção. Ela também faz alusão, né? Quando a gente vai buscar na genealogia, no transgeracional, mulheres que foram violadas. Por quê? Uma mulher com sobrepeso ou com obesidade, de certa forma, ela também tem uma estrutura que diz o seguinte: não olha para mim que eu não sou desejável. Isso não quer dizer que nenhuma mulher que seja obesa seja desejável, mas o corpo não tem nada a ver. Transmite essa mensagem, né? Por quê? Porque pode ser, então, nenhuma afirmação é absoluta, cada família tem uma história. Pode ser que alguém, ou que as mulheres daquele sistema familiar, ou que essa mãe, ou que uma avó, foi abusada no sistema. E automaticamente você vem com um determinado biotipo para afugentar toda e qualquer ameaça. Lembrando que o nosso inconsciente, nosso cérebro reptiliano, vem para nos proteger. Né? E vai ter uma formação de corpo específica em relação àquilo que nós viemos fazer nessa terra e na nossa família. Então, tudo que a gente bota, a gente potencializa, e tudo que a gente reduz, que a gente tira, né? Que a gente retira, a gente reduz. Então, o resumo dessa conversa hoje, que com certeza as pessoas que trabalham com morfopsicologia estudam profundamente essa linguagem. Porém, nós estamos trazendo um olhar do transgeracional, que é complementar
ao estudo da Sim, morfologia, né? Que é o sim. estudo que daí tem várias situações, tem o formato do nariz, o buraco do nariz mais exposto, é a pessoa, né? Tem aquelas pessoas que têm o narizinho assim, que a gente diz que é o nariz Mas, de papagaio, de porquinho, sim, né? Que é o buraco bem sim. exposto. É uma pessoa que Ou o nariz mais curvo, também disse, estavas também, a falar do nariz mais curvo. sim, tem Sim, muitos italianos, inclusive, com o nariz que representa força, inclusive, né? sim, sim, sim. Arquetipicamente, quando a gente estuda também a Cabala, o nariz, ele é o símbolo fálico, ele simboliza o Sim, pênis, né? Interessante sim. a gente olhar. Muito interessante. E quando a gente Sim. estuda tatuagens e estuda partes do corpo, a gente também sabe que existem partes do nosso corpo que representam é, algumas simbologias. Então, quando eu coloco um piercing no nariz, o que eu estou chamando a atenção para o meu rosto? Para a parte Para o sexual, nariz, precisamente. Sim, para a masculina, parte sexual. Interessante. né? Muito interessante. As pessoas agora já questionando os piercings no local onde Sim, os têm. isso a gente tem numa classe magistral a decodificação das tatuagens das marcas, né? Das marcas de Sim, pintas, inclusive, né? Porque tudo é cicatriz. Cicatriz no bom sim. sentido, né? São marcas que o corpo São sempre traz de marcas. histórias vividas pelo clã, né? São as dores que atravessam gerações e que nos formam, né? Isso é muito interessante. Então, aquilo que, concluindo, não é? É que, antes de tudo, é mais o trabalho interior. Há a possibilidade da pessoa procurar fazer uma alteração, por exemplo, física ao rosto, uma cirurgia, um preenchimento, e como não houve, portanto, esse autoconhecimento, esse trabalho interno, de alguma forma haver uma tendência a isso voltar a manifestar-se. Claro, Muitas se vezes isso isso acontece, tu falaste acontece, na obesidade, tu falaste na questão das dietas, que às vezes a pessoa reduz lógico, e depois questiona porquê. lógico. A gente pode até marcar para o ano que vem, porque esse ano não tem mais condições, uma, Não, uma, uma aula, uma live sobre obesidade, porque a obesidade ela tem várias decodificações, né? Você tem a obesidade de gordura, você tem a retenção de líquido, né? Que certo, são às coisas diferentes, vezes a verdade. retenção de líquido pode estar atrelada ao conflito de líquido e liquidez. Então, se você está Certo, vivendo um momento em que você foi demitida, teu marido foi demitido, você está temendo um risco financeiro, você poderá inchar, né? Se você tem história no sistema familiar de um pai que abandona, de um pai que vai embora, se você sofre algum tipo de abandono, você pode, então, acionar essa memória epigenética transgeracional de conflitos com líquido e liquidez. Se você teve antepassados que foram jogados ao mar, né? Enfim, recentemente teve uma colega, acho que eu falei claro. na outra live, que a avó dela convidou um amiguinho para ir para a praia e esse amiguinho morreu afogado. Falei na outra live. Sim, E ela, foi. ao longo da vida dela, embora ela não tenha nem sabido dessa história, ela soube dessa história agora, ela tem muitos conflitos em relação a líquidos, Claro, né? claro. A água, Inclusive, ela teve um exatamente. filho com uma suspeita de hidroencefalia. Sim, muito hidrocefalia, interessantíssimo. É. Que E aí, curioso. quando a gente Ok. estuda o transgeracional, você vê que nada acontece por acaso, né? Tudo está Nada. perfeitamente Tu dizes escrito uma para que a gente venha expressão, buscar. São pistas, né? no, sim, no curso tu dizes, tudo em nós fala. E é verdade, tudo em nós fala. O nosso corpo fala, ou seja, o nosso nome fala, os nossos dentes falam, tudo, as datas falam, tudo em nós fala, Exato. constantemente, Você constantemente. falou da questão do corpo, né? Então, quando a gente fala que os dentes, né? Se você tem os dentes da frente separados, o número 11 e o Sim, 25, que representam função pai e a mãe, e você coloca um aparelho para juntar, e você foi concebido para juntar, para manter o teu pai no casamento, e de repente o teu pai sim,
optou por separar-se, por ficar com uma outra mulher, e você coloca um aparelho nos dentes para juntar esses dois dentes, automaticamente você está forçando com que o dente esteja num posicionamento que é contrário à informação psíquica. Lembrando que nós temos uma conexão eletromagnética no corpo inteiro, porque cada capa embrionária ela tem uma polaridade diferente. Sim. A gente estuda embriologia, a gente sabe disso. Então, gente, é isso, assim, mais para lançar questionamentos do que para dar solução, né? Porque cada um sabe o que a pedra que está no seu sapato, né? Convidando você que vai fazer algum tipo de harmonização facial, procure talvez um profissional que trabalha com a mente vinculado ao entendimento do corpo, né? Alguém que esteja atrelando, olhando para o ser humano de forma holística, para entender quais são as suas programações inconscientes e o que, de certa forma, você vai trazer de informação física que pode entrar em conflito com a tua essência. E muitas vezes você não se reconhecer. Eu tenho, inclusive, reportagens de pessoas no Japão que trabalharam a eliminação do quadrante do rosto, para deixar mais fino. Por quê? Porque são descendentes de pessoas que guerrearam, né? Que queriam modificar aquilo que foi poderoso, né? E que atraía, com certeza, muita violência. Claro. Muito interessante. Letícia, quero aproveitar, olha, já aceitei, ou seja, em janeiro podemos então fazer um live de obesidade. Acho que é um tema que já falamos em alguns lives que acaba sempre por surgir. Filipa, porque janeiro eu estarei aí e voltando em São Paulo. Então, nós vamos fazer em fevereiro, né? Janeiro eu estarei em férias, trabalhando. Mas assim a Letícia estará cá em Portugal a fazer o segundo módulo do curso de Psicogeniologia Evolutiva, que eu aconselho que possa ser uma das resoluções de 2020 para este autoconhecimento. Vamos ter outra formação em abril, a Letícia depois voltará em abril para um novo curso e que tantas descobertas, porque tudo em nós fala, aconselho mesmo a que, pelo menos em 2020, se permitam viver esta experiência, esta aventura que é este curso, que é uma experiência. É uma experiência. É uma caminhada. Das melhores coisas que eu fiz na vida, sim. Que legal. Letícia, eu convido a todos que nós vamos ter para quem está inscrito no Instituto Liz, então, na nossa bio tem o link para você se inscrever. Então, www.institutolis.com.br/inscrição, com acento, né? Tá lá. Você vai acessar conteúdos exclusivos. Inclusive, tem aulas de presente para quem estiver lá inscrito, né? São conteúdos que não estão na internet, são conteúdos novos, e que nós vamos presentear as pessoas. Inclusive, agora estamos fazendo uma caminhada de construção da árvore genealógica, né? Eu coloquei nos últimos dias dicas do que a gente poderia buscar de informação na nossa árvore para que a gente pudesse entender quem somos. Então, em breve, a gente vai convidar você aí para uma aula especial para entender como junta essas informações. Então, lembrando, né? Não é uma formação, mas vai te orientar para que, de repente, no Natal aí, você possa aproveitar a união da família e buscar informações para você se conhecer. Então, só quem estiver inscrito nesse link vai receber alguns conteúdos, algumas videoaulas, né, que a gente vai compartilhar. É só inscrever. Só inscrever. Uhum. Só se inscrever. Uhum. Para quem gosta, né? Para quem gosta do assunto, para quem está trilhando esse caminho do autoconhecimento, estão convidados para estar conosco aí nesse canal, partilhando um pouquinho desse conhecimento que é tão lindo e que quanto mais a gente cresce internamente, quanto mais a gente se conhece internamente, mais a gente fica suscetível à opinião alheia, né? Eu costumo brinquei com vocês aí em Portugal, aqui no Brasil, a gente tem uma música, né, de uma cantora que diz beijinho no ombro, né?
Então, o que que é o beijinho no ombro? As meninas brincavam aí. Beijinho no ombro é o seguinte, poxa, eu sou senhora, eu sou dona de mim, eu confio no meu taco, né? Então, quando eu sei quem eu sou, eu confio, eu tenho estabilidade emocional, eu não estou ainda sobre as influências das minhas sombras, né? Quando eu trabalho o meu autoconhecimento, eu fico menos vulnerável em relação aos ataques de terceiros ou muitas vezes me sentindo atacada por terceiros. Né? Então, beijinho no ombro, quando a pessoa vem e e fala alguma coisa para você, muitas vezes você está espelhando para ela uma realidade que faz parte de ti ou do teu clã, mas que você já trabalhou, né? Porém, se você não está trabalhado, você vai se mover, né? Vai ficar triste, vai ficar depressivo, vai ficar abalado. Vai reagir. Vai reagir em relação a esse ataque. Exatamente. Sem ter essa consciência de que o que o outro está emanando tem muito a ver com ele, mas também contigo, não é? Não há como esse autoconhecimento para transformar. Exatamente. Eu não sei se tem alguma pergunta do pessoal que está na live em relação... Eu vejo que o tema dos dentes, Letícia, também é super... Já alguém há pouco ali falou que usou o aparelho para juntar os dentes. Está aqui alguém falando já pela segunda vez que também usou o aparelho para juntar os dentes. Alguém que foi concebida antes do casamento dos pais. Os pais eram primos em segundo grau e hoje estão separados. Eu própria, eu não usei aparelho. Eu na adolescência tinha os dois separados. Mas depois os caninos cresceram e tudo se encaixou. Tudo deu certo. Então, vai depender, a posição dos dentes, ela está diretamente vinculada à parte emocional. Hoje mesmo eu tive uma colega da psicogenealogia que me mandou uma mensagem, um menino de 10 anos, que bateu e quebrou ao meio, né, do dente 11, que é o dente do pai. Então, ela me pergunta para onde olhar, né? Para as relações com o pai. Né? Então, qual é a relação conflitiva com esse pai, ou do pai com o pai dele, ou muitas vezes uma reparação. Eu queria que meu pai olhasse para mim, eu queria que meu pai me protegesse, de repente eu me vejo olhada, de repente eu me vejo protegida, e eu tenho uma fratura, né? Então, lembrando que a fratura muitas vezes é a reparação. A reparação e não necessariamente apenas, portanto, o desequilíbrio. Pode ser uma reparação. E pode ser um ciclo celular biológico memorizado também. Também, sim. Então, é muito bonito quando a gente compreende, né, que os dentes, que são a matéria mais dura do nosso corpo, eles se moldam com a psique. Imagina o rosto, né, a célula que é pura água e vazio. Pois né? No fundo, nós somos um grande vazio, né? Nós somos energia. Isso é tão interessante. Dependendo daquilo que a pessoa vive, muitas vezes a gente olha e diz, meu Deus, o que é que aconteceu? O teu rosto mudou. Sim. Não é? E tu pedes para tirar o selfie no início da formação, no início do curso, e nós depois vemos e realmente o rosto muda. Brilha. Você tem uma reposição celular, a pele costuma ficar melhor, né? O cabelo, unha, essa tenacidade, do brilho da vida, do brilho dos olhos, né? Do brilho da alma, que reflete alinhado com o teu propósito. Então, tudo isso molda a matéria, né? E aí também a gente percebe rejuvenescimento. A essência é rejuvenescimento. Exatamente. Sim. Então, assim, para quem está nos assistindo, está em conflito nos seus relacionamentos e acha que é o teu corpo, lê do engano. Trabalhe o teu autoconhecimento, trabalhe o teu eu interior, trabalhe a tua alma, né? Porque é muito bom quando a gente admira uma pessoa pela caminhada que ela tem, pela força de vontade, pela determinação, pela construção que ela busca em relação a ela mesma, né? Tem sempre uma admiração atrelada aí ao estar com o outro. Isso é muito mais importante do que o corpo. E tu falaste da questão do autoconhecimento e hoje eu vi um artigo em que, pelo menos, falava de vários países a nível mundial e Portugal realmente no último ano aumentou muito o consumo de antidepressivos, ou seja, e dá que pensar, não é? As pessoas creem que é duro o autoconhecimento, é um caminho que vale a pena e que a gente poupa muito a saúde em farmacologia, que não vai resolver, vai apenas atenuar, é uma ligadura. Eu falo também enquanto profissional de saúde,
Eu sou licenciada em enfermagem e isso pode ser uma solução para uma situação crónica, mas não é uma solução, não é. E o autoconhecimento, sem dúvida, é a melhor Sim. solução para a alma e para o corpo, É. sem E dúvida. você elimina a dependência também, né? Porque o Elimina legal a é procurar dependência. um profissional que te ajude naquele momento, mas não ficar dependente dele, né? Então, porque você, no Com paralelo, certeza. libere esse profissional também para ajudar outras pessoas e se libere para Com que você certeza. caminhe sozinho. No paralelo, trabalhe algo do autoconhecimento, porque eu vejo muitas pessoas que nos procuram para fazer árvore genealógica, para fazer estudo do genossociograma, que querem milagres, né? Muitas pessoas É. até que fazem parte da formação, né? E às vezes não enxerga. Tem coisas que estão explícitas, né? Que estão ali na cara delas e não E ela enxerga. não vê. Mas ok, Exato. talvez não seja o Tá tempo tudo dela, bem. às vezes a pessoa está muito atrelada ao Exatamente. momento de dor, né? As dores Sim, do sim, sim. sistema. E entenda que não é um curso e não é um terceiro que vai transformar você, é você mesmo. Mas é uma escolha, Exatamente. né? E a E o permissão autoconhecimento é um para, caminho né? longo e doloroso. E doloroso. Mas é uma dor que vale a pena. É importante dizer isto. A gente sobrevive e vale tão a pena. E é desde que a gente faça um curso, faça uma terapia, e acha e esteja permitindo-se essa transformação que vale, pode doer, mas vale muito a pena. E a gente sobrevive. E para melhor. Opa! E para A melhor. gente deixa de sobreviver e passa a viver, E né? passa a viver. Passa a viver. E até então a gente sobrevive, Exatamente. né? Sem dúvida. Então Sim, verdade, é isso verdade. aí. Eu brinco até se a Denise estiver aí, eu digo, ela disse, Lê, pelo amor de Deus, não entendo como é que a gente, né, a cada curso que a gente vai, a gente aprende algumas coisas. Eu disse, olha, psicogenealogia evolutiva é assim, você paga para entrar e reza para sair. Porque é uma caça, né? Cada pouco tem algo novo que a gente quer estar ali sabendo, tal par, né? E que faz sentido para a tua caminhada existencial. E é muito bonito, muito gostoso. Eu Convidamos estou muita muito pessoa. grata. Nós estamos a fechar a nossa live, não é? Porque a gente se entusiasma, eu e a Letícia, nisto, mas se eu posso dizer que pelo qual estou grata este ano de 2019, e antes que ele termine, antes da gente desejar bom ano, é isso, eu ter conhecido a psicogenealogia, porque tu sabes, quem está aqui e assistiu à formação sabe, para mim foi extremamente transformador. A minha vida organizou-se, literalmente, a minha vida reorganizou-se de uma forma incrível e está neste momento a ir tudo ao seu lugar. E tenho a certeza que para elas também eu tive a oportunidade de assistir. Estava lá um homem, ok, mas pronto, eu estou a falar a quem está aqui connosco hoje e foi transformador, foi muito lindo, foi muito mágico e vale a pena. Por isso é que eu digo, permitam-se ter esta experiência porque é das melhores coisas que... É uma experiência de vida de nós mesmos, da nossa vida, da nossa história. É uma transformação, é lindo. É maravilhoso. E bem-haja, Letícia, por este teu trabalho, por essa tua passagem de conhecimento, por te juntares a nós nestes lives. E aquilo que eu digo muitas vezes é aquilo que funciona para mim. Eu gosto muito de ter a oportunidade de partilhar aos outros e estou muito grata por ter-te conhecido já em 2018 e por poder ser este, não sei, canal para tu vires a Portugal e poderes vir novamente em 2020, isto ser o início de uma caminhada e trazeres a psicogenealogia a Portugal. Muito grata a ti, ao professor Lauro e àqueles que virão em 2020, porque vamos ter muitas boas novidades. Um beijo a todos. Eu vi a Claudinha, a Sandra, a Isabel, a Denise, tem Um beijo a todos muita que gente estiveram aqui conosco hoje. Eu sei da potência de cada uma delas, né? A psicogenealogia, tirando um pouco do ego, é apenas por admiração à ferramenta propriamente dita e também a gratidão ao professor Lauro por ter estruturado a evolutiva de tal forma que ela congrega outras correntes, como a nova medicina germânica, como a morfopsicologia, como a análise grafológica aplicada ao genossociograma, com a análise das marcas pessoais e tatuagens, né? Com a decodificação dos nomes com base em N fórmulas de entender o que está por trás do nome, né? Recentemente aqui eu conversava com uma colega
que virou expert em decodificação de nomes, e ela disse, Lê, pelo amor de Deus, só decodificando os nomes eu consigo trazer o mapa da família, né? Acredito, então, sim. Em Portugal, se quiser fazer parte desse curso de decodificação de nomes, é possível, né? Não é exclusivo para os alunos da formação, vai ser no nosso último dia, que é o domingo. Então, quem quiser estar conosco em Portugal ou São Paulo em janeiro, para aprender a decodificar um nome, é muito bem-vindo, né? Tem uma porção de conhecimentos aí que você vai começar a aplicar. E há as que estão aqui, que eu sei que tem uma potência revelada aí a partir desse conhecimento, porque nós somos apenas ferramenta, não somos nós que curamos, né? Nós apenas somos ferramentas na mão do Criador, né? De Deus. Eu acredito que realmente a psicogenealogia evolutiva, eu converso muito isso com o professor Lauro, não é um projeto nosso, nem meu, nem dele, ele pertence a algo muito maior. E quando pertence a algo muito maior, a gente não tem domínio dele, né? E também não tem o direito de ter ego, né? De ter receio, porque não somos nós que trilhamos esse caminho, nós somos conduzidos por ele. Então, eu acredito muito na atração das almas afins, né? E é muito bom. Eu tenho conhecido pessoas incríveis, brilhantes, que estão aí disseminando esse conhecimento e curando pessoas e trazendo um novo equilíbrio. E é muito bom fazer parte dessa caminhada. Muito gratificante mesmo, Letícia. Letícia, muito grata mais uma vez. Voltaremos então no próximo ano. Eu já estive aqui a tirar alguns temas que podemos falar depois nas nossas lives, nas próximas, do próximo ano. Quero agradecer a todos os que nos têm acompanhado este ano, e eu estou aqui a fazer isto porque já nos voltaremos a ver para o ano, neste contexto destas lives da psicosmiologia. Quero agradecer a quem nos acompanhou este ano, que tem acompanhado as nossas lives. Obrigada por estarem aí. Obrigada por nos ouvirem e por se permitirem também ter um pouquinho daquilo que é a psicogenealogia evolutiva. Para o ano, juntem-se a nós, entrem em contacto. Quem está em Portugal pode entrar em contacto comigo, quem está no Brasil entrar em contacto com a Letícia, e caminhamos juntos. Muito grata, Letícia. E resta-me desejar um maravilhoso Natal e um magnífico 2020, que seja de muito autoconhecimento. Aproveitando então que a gente trabalhe bastante agora no final do ano a nossa alma, né, o nosso espírito, o nosso propósito. Lembrando que tudo que a gente quer, a gente pode, a gente consegue. Tudo, absolutamente tudo. Acho que a Claudinha vai fazer uma live sobre isso, né, Claudinha? Claudinha Amaranto, lá no perfil dela, vai falar sobre isso. Gente, nós estamos no signo de Sagitário, né? A astrologia da Cabala é diferente da astrologia normal, e o ano não começa no dia 1º de janeiro, que é o ano de Capricórnio, que é um ano mais teimoso. Então, disse que um bom mês para fazer projetos é o mês sob a égide do signo de Sagitário, que por acaso... Sagitário expande. Então, Sagitário expansivo. Expansão. Então, quem quer fazer projeto para 2020, pense muito que o trabalho é o mesmo, né? E tudo que você pensar com fé, com força, com poder, você atinge. Então, bora lá, são coisas incríveis, não só no material, que a gente sempre faz esses projetos, mas assim, na tua libertação, na libertação dos teus bloqueios, na libertação dos teus condicionamentos, dos teus medos, né? Tudo que você quiser, você vai conseguir. Tá bom, Filipa? Obrigada pela caminhada 2019. Obrigada. Já na virada... Continuaremos em 2020 expandindo. E em breve, a Filipa vai dar aula comigo em Portugal, já está sendo preparada para isso, né, Filipa? Ótimas notícias. O Daniel vai dar psicogenealogia em Portugal, o professor Fabiano vai para Portugal, e é muito bonito esse intercâmbio de professores, de conhecimento, que a gente está aí indo e vindo, e é uma delícia. Tudo muito bom. É mesmo, é mesmo. Letícia, muito grata. Um beijo. Um grande beijo. Um Feliz Natal para ti, para toda a gente. Fiquem conectados. Um maravilhoso 2020. Antes do Natal. Fiquem conectados, vão lá e cadastrem-se, ok? Ali na bio da Psicosmiologia Liz. Um beijo a todos. Beijo. Até mais. Muito grata.